Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Segundou, né? O pessoal fala assim, né? Segundou. Coloca um louvor bonito aí, meu irmão. Animado, nada para baixo, tudo para cima. Glorificando, exaltando o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede estadual de Fortaleza. Trabalho ao lado do missionário R.R. Soares. Isso mesmo, do Show da Fé. Mas, pastor, tem Igreja da Graça aqui em Fortaleza? Mas claro que tem. Aqui, ó, Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Coloca o louvor aí. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Meu amigo. Que coisa maravilhosa estar com você nessa manhã de segunda-feira, manhã de bênção. Olha, e o que o nosso Deus fez ontem na nossa igreja foi algo lindo, poderoso, maravilhoso. 4 reuniões poderosas. Domingo é dia do povo de Deus estar na casa do Senhor, né? Domingo é dia de adorar, servir o Senhor, em nome de Jesus. Antes de dar todas essas notícias para você, aquilo que o nosso Deus tem feito na nossa igreja, nós precisamos orar. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, Pai, poder de Deus. Eu, meu Deus, estou agora em oração com as pessoas que estão me assistindo agora, me acompanhando. Meu Deus, existem pessoas, meu Pai, que precisam de uma cura agora. Pessoas que estão sentindo mal-estar, meu Pai, no meio do peito, como a gastrite, como a azia. Eu oro por você agora em nome de Jesus. O poder de Deus vai curando, vai transformando. Essa pessoa já acordou com esse mal-estar, mas o seu poder cura qualquer coisa. O Senhor, meu Deus, cura desde uma unha encravada ou, meu Pai, da maior ou severa doença, o Senhor tem poder de curar. Então toca agora, limpa, purifica, limpa a mente dessa pessoa de maus pensamentos. Faça com que ela, meu Deus, viva o melhor do Senhor em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Diga aleluia. Dá um aleluia aí, um glória a Deus bonito para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos tomar café? Você quer tomar café comigo? Preparou esse momento para tomar um café? O pessoal está preparando um café agora e vamos tomar um cafezinho. Meu Deus do céu, o pastor não gosta de tomar café de manhã. Eu primeiro tomo um copo com água. É aconselhável. Obrigado, servo de Deus. Agora, antes de você tomar o café, eu faço isso. Eu vou lá e preparo um copo com água, põe uma pitadinha de sal, pode ser sal do Mossoró, né? Sal grosso que você bate, isso é uma maravilha. Vai te trazer energia. Só uma pitadinha de sal, um negocinho só. Aí você toma essa água. Ah, meu amigo, espera um pouquinho, depois você vai comer, depois você vai devagar. Em nome de Jesus Cristo, você vai ter uma energia, uma disposição melhor em nome de Jesus Cristo, tá bom? Pai, obrigado pelo café. Vamos tomar. Esse aqui é minha esposa, ó. Ó, minha princesa aí, ó. Fez 36 anos esses dias. Glória a Deus. Para ser exato, no sábado. Que bênção de Deus, de esposa que Deus me abençoou. Olha só. Vamos tomar um café? Vamos lá. Tá quente, tá maravilhoso, glória a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo. 98675-7493. 98675-7493. Aqui, essa programação da Igreja Internacional da Graça de Deus. O missionário me enviou para esse lugar para ser instrumento de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Através do Show da Fé, nós alcançamos mais de 190 países, você sabia disso? Através do Show da Fé, através do missionário R.R. Soares, nosso Deus usando ele, mais de 190 países foi alcançado pela palavra de Deus e você está sendo alcançado agora por essa programação em nome de Jesus. Você vai ver agora uma sequência de milagres, o que o nosso Deus tem feito aqui na nossa igreja. Os milagres que o nosso Deus está operando, e Ele pode fazer milagres na sua vida, claro, se você der
essa liberdade para ele. Abre o teu coração, crê na promessa de Deus e na autoridade do nome de Jesus. Vamos para milagres, como é fácil chegar aqui na nossa igreja. Vamos lá. Bom dia, pastor. Bom dia. Mateus. Mateus, o que Deus fez? Desde sexta-feira eu estava com muita dor de cabeça, pastor. E agora, depois da oração... Aleluia. Estava esperando confirmar, estava até procurando a dor, não achou. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. E a serva de Deus, o que Deus fez? Bom dia, pastor. Bom dia. O senhor falou muita coisa que eu tô sentindo um pouquinho, né? Fui até o médico e ele falou algumas coisas, mas hoje eu tomo posse, né? Da minha bênção, creio que Deus já restaurou a minha saúde. Amém. É essa certeza que hoje eu tive. Sim. E glória a Deus, eu creio que todo o mal já saiu. Né? Amém. Vamos aplaudir Jesus. O que Deus fez, serva de Deus? Bom dia. Dores nas pernas. Hoje eu amanheci que não podia nem me levantar. E agora? Aí fiz os exercícios, eu digo, eu vou para a igreja. Lá é o lugar que eu vou ser curada. E agora? E eu agora estou bem, graças Dá a até Deus. para jogar bola agora. Já. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Obrigada. Foi à noite, quando fui dormir. Mas ela é esse mesmo. Do dia 31 pro dia 1º, quando eu cheguei, eu vim aqui, né, pra Carro de vigília. circulação. Foi, senti, não dormi à noite. Coceira na perna. Coceira. Muita Mas coceira quem estava mesmo. sexta-feira, sabe o que eu tô falando? Sexta-feira, quem estava sexta? Mas eu tô bem, graças Você a se Deus. lembra que eu falei de uma pessoa assim? E desde sexta-feira eu tô orando pela senhora. Amém. Deus Desde é sexta-feira, bom. então, ó. Mas essa coceira e não conseguia dormir e agora tá sem nada. Vamos Nada. aplaudir nosso Deus bem Glória a forte. Deus, obrigado. Glória a Deus, em nome de Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Não é fácil manter a relação familiar saudável em uma sociedade tão moderna. As 24 horas não são suficientes para tantos afazeres. Falta tempo para os filhos. Falta tempo para os pais. Falta diálogo. Mas sobra agressão e violência. Começou com um tapa bem forte na cara, joelhada, chute, soco. Quando eu consegui levantar para pedir ajuda, foi quando eu já tinha dado vários socos e ele arremessou um cinzeiro na minha cara. Pais que não respeitam os filhos. Filhos sem limites que não respeitam os pais. Dá uns tapão nele, moça. Dá um tapão nele. Vai, dá um soco nele. Ô menino, para. Mano, é sua mãe. É sua mãe. Seu feio.
você também. Senta aí, menino, seu moleque. As famílias estão cada vez mais devastadas. Não se comunicam, até convivem no mesmo lugar, mas são separadas pelas redes sociais. Lares divididos por um aparelho tão pequeno. O vício do celular se tornou uma preocupação que vem chegando cada vez mais cedo no ambiente familiar. Ele ficou muito agressivo. Ele não aceitava mais nenhum tipo de brincadeira. Até meus avós iam brincar com ele, ele já respondia daquele jeito ríspido, sabe? E tudo era voltado para isso. Ele comia rápido porque ele sabia que estava perdendo tempo ou do videogame ou da TV. Não focava mais em nada. A gente pode chamar, então, atribuir o nome de vício, de uma dependência, quando aquele comportamento se repete mais vezes do que você gostaria. O que isso quer dizer? Bom, então eu me sinto obrigado a olhar no telefone, mesmo que ele não tenha tocado. Já se discute de uma forma ampla o quanto que essa tecnologia está provocando mudança no cérebro humano. Então, imagine, enquanto estou conversando com você aqui, vibra no meu bolso, eu abro, meu WhatsApp, alguém me disse alguma coisa. Aí eu volto. Então, a gente estava falando, vibrou de novo, a minha rede social disse, aí coloco no bolso. Então, o que eu ia te dizer, vibrou de novo. Então, essa alternância de operações, ela acaba criando um tipo de estresse no cérebro que começa a criar uma série de malefícios. Um caso de extrema obsessão e descontrole que viralizou foi o vídeo de uma jovem que se descontrola ao ter seu celular retirado durante um voo. Como explicar uma sociedade tão doente, com famílias tão problemáticas? De acordo com uma pesquisa feita pela Unicef, em mais de 70 países, mostra que 55% das crianças entre 3 e 4 anos têm pais desatentos, que não brincam e nem se envolvem no aprendizado dos filhos como deveriam. Isso é o equivalente a 40 milhões de filhos vulneráveis pelo mundo. As famílias estão tão ameaçadas que só em 2021 os números de divórcios bateram recordes no Brasil e superaram a marca de 77 mil em um ano. E boa parte destes ex-casais tem filhos. A realidade de hoje são filhos doentes, pais fragilizados, alguns exaustos, outros ausentes. São problemas de todos os lados e muitos não estão dando conta de carregar esse fardo tão pesado. Pais e mães que, apesar de todo o esforço, se sentem impotentes. Como proteger a família em uma realidade que as ameaças estão por todos os lados? Glória a Deus, você viu como é fácil chegar aqui? Você viu como é fácil, então tem todas as oportunidades aqui, tem um ônibus, tem um trem, onde você vai descer, o pessoal ensinou direitinho aí, né? 986757493, esse é o telefone do WhatsApp. Pastor, eu quero participar, quero mandar uma mensagem, eu quero oração, fique à vontade em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você agora e essa palavra é importante. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Você já ouviu falar dela? Você já ouviu falar a respeito de Ana? Pastor, já. Essa era uma mulher que, antes do milagre que aconteceu na vida dela, ela se comportava de uma maneira muito, eu vou usar a expressão, muito sentimental, fragilizada. Nós vamos entender algo aqui. Para Deus abençoar alguém, ela precisa separar o sentimentalismo da fé. Deus, ele só faz milagre na vida de uma pessoa quando ela tira completamente uma visão sentimental que ela tem. Porque a fé não age assim. Eu tô falando sério.
Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Espera aí, nós acabamos de ver uma reportagem a respeito do desequilíbrio na família. Mas uma família desequilibrada, vou pegar esse gancho que é importante. A família desequilibrada porque às vezes essa família não tem a referência da palavra de Deus, de Jesus na família. Talvez a pessoa está sofrendo por causa disso. Hoje, se você observar hoje, fala que eu vou chegar perto de você. Se vocês observar hoje, as pessoas querem tirar os bons costumes. Querem, meu irmão, falar que ser um pai de família, ser uma mãe de família, ter uma família criada nos preceitos da palavra de Deus é o errado. Mas, diferentemente do que o mundo ensina, o Eucana aqui, ele incentiva a família a ir para o altar, a ofertar, a se entregar. Porque hoje, pessoal, quando você entrega o seu tempo, hoje a coisa mais valiosa que tem é o tempo. A coisa mais valiosa que você tem hoje é o tempo. Eu estou aqui com o pastor Emanuel. Bom dia, pastor Emanuel. Pastor Emanuel, a coisa mais importante que essa pessoa tem é o tempo, não é isso? Exatamente, pastor, é verdade. O que as pessoas mais têm feito é desperdiçar o tempo. Quantas pessoas que estão perdendo tempo com outras coisas? Poderia estar na casa de Deus, buscando pelo seu casamento, orando pelo seu filho. Sua família precisa de ajuda e Deus escolheu você para investir aquilo que você tem de mais precioso, tempo. O seu tempo vale muito na presença de Deus, pastor Isaías. Exatamente. A pessoa, ela tem oportunidade agora de colocar a família na presença de Deus e às vezes ela joga essa oportunidade fora. Mas a gente vai aprender mais aqui. A Bíblia diz assim, diz mais, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aí diz assim, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A Bíblia fala que esse Eucana, ele tinha 2 esposas, uma dela é a Ana, que não tem filho, e a outra é a Penina, que tem filhos. Só que, olha só que coisa, né? Todas as vezes que eles saíam de casa para ir para a igreja, só acontecia isso quando ia para onde? Para a igreja. Só acontecia essa perseguição quando ela saía da casa dela para ir para a igreja. Quando ele se arrumava para ir para a igreja. Você acha, hoje o que tem de perseguição, o que tem de coisa para te impedir de buscar Deus na igreja? Se envolver com a presença de Deus. A igreja é um lugar onde você apresenta a sua vida, a sua casa. Coloca imagens agora da igreja, o povo adorando. É isso aí, o povo adorando, servindo a Deus. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Essas pessoas estão se entregando a Deus. Estão colocando a vida dela na presença de Deus. E para o nosso Deus operar na sua vida, meu irmão, você vai ter, meu amigo, olha, você vai ter que rejeitar. Você vai ter que aprender a lidar com humilhação. Você vai ter que aprender a lidar com os levantes do diabo, porque toda pessoa posicionada em Deus, ela vai enfrentar uma perseguição. Exatamente. Quantas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento? No trabalho, dentro da própria casa. Talvez você até já tentou se levantar na fé, usar, mas por causa de críticas, de pessoas lhe perseguindo, você retrocedeu. Está na hora de voltar, retomar sua caminhada em Cristo, para que o seu casamento, para que os seus filhos, para que a sua família esteja de pé em nome de Jesus. Pastor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, pessoal, e na quarta-feira eu vou estar aqui. Eu e minha casa, nós estaremos em cima desse altar clamando, buscando pela tua família, pela sua casa, buscando pelos seus. Mas eu vou adiantar aqui a mensagem. Traz aqui para mim, olha o que a Bíblia fala, diz assim, presta atenção. A Bíblia diz assim, assim o fazia
ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Aí a Bíblia fala o seguinte: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tá aqui, isso aqui é uma resposta para muitos. Por que tem pessoas, meu irmão, que estão tão depressivas? Está tão chateada. O marido fala assim, ela não tinha filhos, mas ela tinha algo que a Penina não tinha, pastor Emanuel. O que a Penina não tinha que a Ana tinha? A Ana tinha o amor de Deus, o amor do marido. Exatamente. E você, irmão, que está agora me assistindo, por que você está passando às vezes por lutas? Por que as coisas não estão acontecendo? Porque você só sofre com aquilo que você não tem. O que você tem não é valorizado. Aquilo que Deus já te deu, você não dá a verdadeira importância, porque o ser humano é insaciável, sempre quer algo. Mas quando você agradece pelo amor de Deus, por aquilo que você já tem, o poder de Deus opera. A Bíblia diz que essa mulher foi para o altar de Deus. Ela foi orar. E uma coisa eu posso agora, pessoal, falar para você. O nome pastor Emanuel, escuta o que eu estou falando. O nome da Penina não foi mais lembrado. O nome da Penina não foi mais lembrado. E é o que você precisa entender. As pessoas que te irritam, as pessoas que te perseguem, elas não podem ser lembradas. Quando ela entra na presença de Deus, ela vai orar e ela vai ser atendida. Ela é uma mulher estéril. Ela nunca teve filho. E depois de Samuel, ela tem, contando com Samuel, ela tem 6 filhos. Então, na vida dela, aquilo que faltava na vida dela, o nosso Deus fez o quê, meu pastor Manuel? Ele deu. Ele deu, meu irmão, e superabundou, não é isso? Exatamente. Uma mulher que não tinha condição alguma de ser mãe, agora ter 6 filhos, meu irmão, é uma bênção muito grande. E aquilo que te falta, meu irmão, aquilo que está faltando na sua vida, o nosso Deus, ele pode superabundar. Só que você tem que entender uma coisa, meu irmão, você vai ter que esquecer as ofensas. Sabe por que tem coisa que não aconteceu na sua vida ainda? Porque a irritação da Penina, ou do Penino, ou de alguém que te persegue, funciona com você. No dia que não funcionar, meu irmão, você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Eu espero você em sua casa. Pastor, qual o propósito? A minha família no altar de Deus. Exatamente. Você vai colocar a sua fotografia nesse painel e, meu irmão, você vai orar em nome de Jesus, colocar a sua vida nas mãos do Senhor, acreditar que Deus vai fazer milagre, transformação, restauração. Pastor, eu vou estar em qual reunião? Que tem 5, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e também às 19 horas. Vem com a sua família em nome de Jesus. Vamos para a chamada. Vamos para a chamada e tem muito mais em nome de Jesus. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações, lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar. Por isso, que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa. Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar deste propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé: a minha família no altar de Deus.
glória a Deus. Pessoal, olha só, você viu a chamada? Quarta-feira, eu vou estar em cima desse altar, orando por sua casa, por sua família. Ainda hoje, com o pastor Lúcio vai estar aqui orando em prol da sua vida próspera, em nome de Jesus. Às 9 horas da manhã, daqui a pouco ele vai estar no altar, e também às 19 horas, em nome de Jesus Cristo. Mas comigo, quarta-feira da família, minha família, no altar de Deus, em nome de Jesus. Comigo está o pastor Carlos Diego, lá de Capuã. Um abraço para as pessoas de Capuã. Pastor Carlos, na mesma fé lá em Capuã. Por favor, pastor Carlos, o endereço, os horários, e nós vamos estar ali em Capuã, na mesma fé, em nome de Jesus. Na mesma fé, na mesma sintonia, nós estaremos também realizando um ato de fé em favor das famílias. E você que está assistindo esse programa abençoado é meu convidado todo especial a se fazer presente. Eu vou estar em cima do altar e eu vou orar pelo seu casamento, pelo seu lar, pela sua família. Você que talvez se encontra passando por um momento difícil no casamento, frieza, rejeição, talvez até adultério, traição, agressões, talvez vícios, perturbações, coisas feitas, trabalhos, macumba. Eu vou estar em cima do altar e eu quero abençoar você e também sua família. Terça-feira, às 19 horas, na rua 15 de outubro, número 400, no bairro Capuã, na cidade de Calcaia. Exatamente, vai estar lá o pastor Diego orando por você, homem de Deus, vai estar clamando pela sua família. Comigo é aqui na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Eu espero você, viu? Vem com a sua família, vem com a sua casa. Vem, meu irmão, colocar a sua família diante de pastor. A minha família, nenhum é convertido, nenhum serve a Deus. Prepara uma fotografia e você vai colocar nesse painel aí. Coloca aí, por favor, o painel. Neste painel, você vai colocar a fotografia da sua casa, da sua família, crendo no milagre, confiando em Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Carlos Diego, lá, eu quero que o senhor repita agora o endereço com paciência em nome de Jesus Cristo e também uma referência. Vamos lá. Rua 15 de outubro, número 400, Capuã, em Calcaia, às 19 horas. Eu vou estar no altar clamando pela tua vida e família em nome de Jesus. Exatamente, pastor Carlos, uma pessoa que quer um casamento feliz, que quer os filhos na presença de Deus, essa pessoa ela precisa pautar a referência da vida dela na palavra de Deus. Essa pessoa precisa buscar em Deus a direção em nome de Jesus. Aqui na sede vai ser, aqui na Rua Princesa Isabel, 1103, lá em Capuã. Como o senhor deu o endereço, o poder de Deus tem que se manifestar. Mas se não tiver a direção de Deus, a vida dessa pessoa não muda. Olha, pastor, muitas são as preocupações das mulheres, inclusive tem muitas mulheres nos assistindo agora pela manhã, que faz de tudo para salvar seu casamento, que estão preocupadas com os filhos, as companhias com as quais elas estão envolvidas, olhando se estão andando com pessoas erradas, estão fazendo de tudo para salvar seu lar, só que está sendo em vão, porque não estão fazendo o mais importante, que é colocar a família no altar de Deus. E aqui na sede estadual e também em Capuã, nós estamos fazendo isso, colocando a família no altar de Deus. Glória a Deus. E aqui na nossa sede, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro. Mostra aí, por favor, em nome de Jesus Cristo, a nossa sede, a entrada, a porta da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo, aí o hall de entrada, tá aí, pessoal, o salão da nossa igreja. Esse lugar é lugar de adoração. Agora coloca a igreja cheia. Aleluia, glória a Deus. Bom é ver a igreja cheia, em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar agora com a novela da vida real, em nome de Jesus, pessoas reais que foram tocadas pelo poder de Deus e agora estão contando aí o testemunho. Deus abençoe. Em 2014, quando Gustavo tinha apenas 16 anos, a vida dele começou a ser assolada pelo inimigo. Aconteceu um episódio com a minha mãe, da qual eu estive presente. Eu vi ela no almoço, ela se engasgar. E uma semana depois desse episódio, eu fui para a escola, né? E aí naquele dia, ao meio-dia também, no horário do almoço, eu fui almoçar, e aí eu tive a sensação de que eu estivesse também me engasgando, assim como eu tinha visto a minha mãe. E deu aquela crise de pânico, fui pro hospital, porque eu estava relatando, não consegui respirar, né? E aí o Gustavo começou nisso aí, né? Foi passando, a gente achou que passou. De repente ele começou a dar essas crises de pânico,
e foi parar no hospital. Mas essa ansiedade ela começou a aumentar, começou a me dar muitas crises de pânico, de qual eu não conseguia respirar. Naquela coisa afogada que ele estava, podia saber que ele já estava na crise de ansiedade. Eu tive acompanhamento com 3 profissionais, psicologia e psicanálise, mas a psicologia sempre trouxe algo como se fosse um transtorno fóbico ansioso. Esse transtorno vem sendo estruturado ao longo da vida por questões traumáticas, experiências de crenças limitantes, onde a pessoa acredita firmemente que não tem saída para o seu problema, que ela não vai dar conta, podendo chegar a uma questão até paralisante, tal o medo, que pode levar até a um pânico. Ele botava as mãos no bolso, quando ele via com aquelas mãos no bolso bem quietas, assim, só olhando para o lado, ele estava no último de ansiedade. Quando ele não tomava esse remédio, ele entrava em pânico, né? São medidas adotadas, podendo, inclusive com medicação, que o beta-bloqueador ele não tira a ansiedade da pessoa, mas ao retirar os sintomas físicos da sua ansiedade, a pessoa se sente mais segura que os demais não estão vendo o quão ansiosa ela se sente. Comecei muito a ir em festa, comecei a ir nessas baladas que tinham aqui na cidade e era aquela coisa momentânea. Ficava ali, mas ia para casa, voltava crise de pânico, ansiedade. Ele emagreceu na época. E aí comecei a ter depressão, né, junto, porque me isolava, não conseguia comer, porque tinha medo de me engasgar. Nessa época, a tia de Gustavo já era membro da Igreja da Graça e buscava pela libertação do sobrinho. Na época, me consagrava bastante, fazia jejum para ajudar ele, porque foi bem difícil. Sempre uma sensação de vazio, muito grande. Inclusive, muitas vezes, sim, pensei em até tirar a própria vida. Não conseguia sonhar, não tinha plano de nada. E isso durou 6 anos. Até que durante uma madrugada de 2019, Gustavo teve um encontro com Deus orando sozinho no quarto. No dia seguinte, ele foi até a igreja. Eu já conhecia a Igreja da Graça, né? A questão das minhas tias, né, da minha mãe. E aí eu ouvi na pregação, o pastor inclusive apontou para mim, falando assim, do jeito ali do altar, mas o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem amanhecer. Então, naquele momento, eu percebi que Deus estava cuidando de mim e a partir desse dia, minha vida começou a mudar. Ele orava, ele ouvia louvor, a gente viu que ele ia ficando mais calmo. Madrugada em oração, ouvindo sempre louvor, meditando na palavra. E botava para o missionário, ali Deus usou muito o missionário também. Quando vinham as crises, eu sentia aquela força para poder lutar. Porque aí vinham as palavras, já disse que eu fui em todos os cultos que tinha na igreja, eu ia durante a semana. Em menos de 6 meses já não estava usando medicamento, nada, não tinha medicação, já sumiu as crises. Nunca retornei no médico também, nunca precisei. Hoje é um testemunho vivo que Jesus transforma e transformou a vida dele. Em 2020, com a pandemia, e eu tinha começado o curso de teologia, né, da grade. Um tempinho antes, quando comecei a grade, comecei a buscar e Deus me deu uma resposta de que Ele realizaria os meus sonhos, né, e casar era um deles. E aí, nesse tempo que eu acabei conhecendo, hoje é minha mulher. Em 2023, a gente casou. E eu vejo muito Deus usando ele. Tem sido assim, sabe? A área que ele quer, o trabalho que ele quer, Deus tem abençoado e ele tem chegado lá, tem crescido. Eu me formei em ciência da computação, trabalho com inteligência artificial hoje na área de dados, sou bem sucedido profissionalmente. A gente está junto à frente aí dos jovens, né? Ali na igreja, a gente tá liderando os jovens. Vale a pena seguir a Jesus, é o único caminho, é tudo pra gente. E hoje eu tô aqui, um Gustavo, né, que dá risada, tenho prazer em fazer as coisas, né? Toda honra e glória sempre a Deus. E hoje tem vida e vida em abundância. Deus transformou a minha vida mesmo. Meu irmão. Amigo, que palavra bonita no Jeremias 42:2. E disseram a Jeremias, o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muito restamos poucos, como veem os teus olhos. Pois é, eles aí foram reconhecer, mas muitas vezes já é tarde, perderam muito. O bom, deixa eu falar com você, é que você reconhece que Deus está tratando com você através do pastor que prega, da leitura bíblica, e você abre o seu coração. Esquece a vaidade, esquece as coisas sujas desse mundo, aquilo ali é só destruição. Agarra com Deus que você será vitorioso. Vamos orar agora, Pai, oramos, clamamos, suplicamos, abençoamos essa pessoa. O mal saia dessa vida agora, não continue, vá embora, em nome de Jesus. Amém.
Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, do quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. De aldeias. Aldeias, às vezes, é um pensamento, é uma amizade errada. Vocês estão compreendendo? É um costume, é algo que tem que sair da sua vida. Se não sair, isso vai impedir de você enxergar direito. Enxergar o quê? A vontade de Deus. Eu estou falando de uma cegueira espiritual. Eu estou me referindo hoje, igreja, de uma cegueira que está contaminando muitos. Pessoas que foram libertas, tocadas. E o que está acontecendo? As pessoas, depois de serem tocadas e abençoadas e livres da cegueira do mundo, elas estão voltando, retrocedendo para um lugar onde Deus falou assim: não volta. Não entra ali. Olha aquilo e começa, sabe, a perder o temor. Você começa eu vou usar essa expressão, vocês vão entender, a flertar com a aldeia, com aquele lugar que Deus falou assim: não anda, não faz, não fala, não age assim, porque eu tenho bênção para você, irmão. Você não recebeu só uma bênção, não, de ter uma visão limpa, purificada. Você, meu homem de Deus, mulher de Deus que está aqui hoje, eu quero que você entenda, tem muito mais. Depois que você enxerga, não é só para você enxergar, você vai ter uma visão agora diferenciada e você vai ser usado por Deus com essa visão nova. Tem um objetivo. Só que, pastor, eu estou tão triste. Será que você não está olhando para a aldeia? Será se você, meu irmão, você sabe que aquele lugar, seja físico ou pensamento, ele precisa ser abandonado? Porque se tratando de uma pessoa que recebeu um milagre, o seu comportamento tem que ser o quê, pessoal? Conivente, tem que ser igual com a pessoa que recebeu um grande milagre, um poder tão grande assim na sua vida. Quem recebeu um grande milagre na sua vida? Os seus comportamentos agora têm que andar de acordo. Só que a gente vê hoje, e você também consegue visualizar, pessoas que receberam a maravilhosa luz na visão, começou a enxergar as coisas de Deus, mas, irmãos, eles ainda dão um pulinho na aldeia. Eles ainda têm uma vida, pessoal, como uma pessoa cega. Imagina, você agora
foi tocado pelo poder de Deus, mas age como um cego espiritualmente. Tem alguma coisa errada. E você, homem de Deus, mulher de Deus que está aqui, precisa despertar e logo. Logo. A Bíblia fala lá em... Lê comigo lá o versículo 22 de novo. Vamos ler. Versículo 22. O começo diz assim, ó. E chegou a Betsaida. Essa cidade aqui não é à toa, pessoal. Essa cidade aqui, quer ver, ó? A Bíblia vai falar dessa cidade também, Jesus cita ela lá em Mateus 11, 21. Vai falar de 3 cidades impenitentes. Pastor, o que é impenitente? Uma cidade difícil de se arrepender. Eram cidades difíceis de reconhecer o erro. Você vai observar aqui, ó. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque aí tem outra lá na frente, versículo 26 ou 27, se eu não me engano. Aí diz assim, ó. Se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com um pano de saco grosseiro e com o quê? E com cinza. Ele está falando o seguinte, porque em Betsaida houve, pessoal, muitos milagres. Mas milagre. Jesus operou muitos milagres naquele lugar. E olha para o pastor aqui, presta atenção. E mesmo assim, com tantos milagres, essas pessoas tinham uma dificuldade enorme de se arrepender. Então, olha só, olha o que o nosso Deus espera. Ele espera que você, olha, isso aqui é muito sério. Ele espera que você que recebeu um milagre, um grande milagre, meu irmão, também tem um coração disposto a andar na presença dele. Pastor, mas é uma troca? Não. Não é uma troca. Meu irmão, eu recebi, eu era cego. Eu estava condenado, olha só, pessoal, para o inferno. Quem estava também? E não tinha esperança de salvação. Jesus foi para a cruz por você. Só que a gente vê pessoas que é o seguinte, a igreja e a vida cristã se tornou, vou dar um exemplo, um estilo de vida. Vou usar essa expressão. Porque parece honesto, porque parece ser gente boa quem vai para a igreja, até se torna um currículo para ser aceitável. É ou não é verdade? A pessoa pergunta seu nome, qual é o seu nome? Tudo bem, meu nome é fulano de tal e eu sou evangélica. Eu sou evangélico. Eu vou para a igreja da graça. Mas, pessoal, você pode falar isso e não tem problema nenhum você falar isso. Mas uma pessoa que recebeu um milagre na visão tem que ter um comportamento diferente, santificado, separado. Eu não posso voltar mais para a aldeia. E se eu flertar com isso, se eu ficar olhando para trás, se eu começar a andar em lugares que Deus falou para não andar, meu amigo, eu vou cair. Vou esfriar na fé. Você começar a andar em lugares que, meu irmão, Deus falou para você para não andar, você vai começar, meu amigo, a se corromper. Deus está falando aqui, eu estou falando esses dias sobre compromisso com Deus, sobre temor a Deus, sobre vida com Deus, e é uma das mensagens hoje que as pessoas não querem mais. Elas querem ouvir que são vitoriosas, que Deus é com ela, mas esqueceu a essência, está olhando para trás. Eu citei aqui um exemplo, e eu acho esse exemplo muito, muito bonito, maravilhoso. Foi um testemunho do pastor Isaías. É um xará meu. O pastor Isaías conta uma história que ele foi pregar lá no interior de São Paulo. Ele chegou lá no interior de São Paulo. A gente precisa
ter essa visão mais clara do poder de Deus. Tem gente que não acredita mais no poder de Deus. Você foi tocado pelo poder de Deus, mas você tem que lembrar o que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir. Pastor, o senhor está aplaudindo só para despertar eu? Só para despertar você. Em nome de Jesus, não dorme não, que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sei que você está cansado, mas eu sei que vai te abençoar. Não dorme não. Isso aí, quando eu pedi para você aplaudir, porque eu amo você, quero ver você abençoado. Vocês conseguem sentir esse amor? Exatamente, porque só eu estou dando aquilo que eu tenho, é a palavra de Deus. Vamos lá, olha para o pastor aqui, em nome de Jesus, presta atenção. E aí o pastor Isaías contando uma história que ele foi pregar numa pequena igreja, eu já contei isso aqui esses dias para os irmãos. Ele foi pregar numa pequena igreja, numa igreja onde o pastor, aquele pastor raiz, aquele pastor, meu irmão, da fé raiz, não fala não coloca muito bem as palavras, né? Não teve oportunidade de estudo, mas ele era um homem de Deus, da fé. E o pastor Isaías foi convidado por ele para pregar na igreja dele. Acabou o culto de domingo, uma irmã se aproxima, muito triste, cabisbaixa, se aproxima do pastor e do pastor Isaías e fala: pastor, ele, pois não, irmã, olha pastor, eu estou muito triste, não vai dar, eu vou ter que sair da igreja. Aí o pastor, né, do lado do pastor Isaías, o pastor Isaías foi se retirando, o pastor, não, pode ficar pastor, mas por que a senhora quer sair da igreja? Pastor, porque eu não aguento mais. O meu marido, ele me agride com palavras, pastor, e me ameaça fortemente. Se eu, pastor, ficar vindo aqui à casa de Deus, já me ameaçou. Eu estou agora, pastor, até com medo. E fiz uma oração a Deus, falei com Deus: Deus, eu só vou voltar para a igreja no dia que meu marido se converter, porque ele é agressivo, pastor. Ele é, pastor, de uma estupidez, de uma ignorância muito grande. E eu coloquei diante de Deus: eu só volto para a igreja no dia que Deus transformar o meu marido. Aí quando ele transformar meu marido, eu venho para a igreja. E o pastor falou assim: que isso, irmã? Esse pastor da fé falou: que isso? Eu vou lá na sua casa. Misericórdia, de jeito nenhum, pastor. Não vai não. Não vai, que pode acontecer o pior. Ele não gosta de nada da igreja, que se refere à igreja. Pastor, ele é ignorante, pastor. O senhor não sabe, meu marido é complicado, difícil. Só que eu estou cansada. Eu não aguento mais. E o pastor, na sua simplicidade e na pura fé, ele pega um lenço. Então, eu não posso ir? Tudo bem. Então, pegou um lenço e passou no seu suor e entregou para ela. E falou para ela assim: pastor, mas isso aí não é idolatria? Calma, eu também não concordo de ficar entregando suor para ninguém não, mas isso foi um ato de fé. Vocês estão compreendendo, sim ou não? É um ato de fé. Ele fez assim, ó, toma aqui, ó. Você vai levar esse lenço com o meu suor. Eu não posso estar lá, mas o Deus que está em mim vai lá. Aquilo que está em mim vai lá, pode levar. E ela, sem saber o que fazer com aquele lenço, botou na bolsa dela e foi para a casa dela. Fé pura. Pessoal, escuta só, uma atitude de fé. Presta atenção nisso. E a gente vai falando, às vezes a gente conta isso na igreja, as pessoas estão tão distante de milagre, que não conseguem ver milagre, que não acreditam. Mas é o que aconteceu. Eu acredito, eu sei o que aconteceu. O pastor Isaías é um homem de Deus. E ele falando que a mulher chegou em casa, o marido estava numa cadeira, cochilando, como diz a minha esposa fala assim, na madorna. Quem já ouviu essa expressão? Na madorna, estava lá, meio assim, dormindo, cochilando, né? E aí ele acordou e falou, foi para cima dela: onde é que você estava? Ela falou assim: eu não posso mentir, que eu sou o quê? Sou crente. Posso mentir? Eu estava na igreja. Ele foi para cima dela, com todo o ímpeto e raiva. Naquele momento ele ia agredir ela. E ele foi para cima dela, a única coisa que ela pegou, meu irmão, que estava na mão dela era o quê?
Ela pega o lenço e joga, cai no ombro dele. Esse homem faz assim, ó, bum, desaba. Um homem grande, forte, desaba, cai no chão, desmaiado. E ela fala: matei meu marido. E agora, meu Deus? E ela ficou: meu Deus, agora eu chamo a SAMU, chamo alguém para ajudar, meu marido está nessa situação, meu Jesus. E ela lembra, o pastor até direcionou ela a começar a ler o Salmo 91, começou a lembrar do Salmo 91, começou ali, isso é tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Ela foi, daqui a pouco, ela foi, deixou ele lá um pouquinho, ele volta, levanta, acorda assustado, aquele homem grandão, forte, ignorante, levanta, olha para ela, e ele fala assim para ela, a pergunta: vem cá, que horas você chegou? E ela, meu Deus do céu, de novo. Acho que ela já deve ter pegado o lenço de novo, falou assim: se vir, vou derrubar. Você sabe, meu irmão, olha só, pedra na mão, meu irmão, do ungido de Deus vira bala, pá! É ou não é verdade? Pedra que o que foi uma pedra que derrubou quem? O Golias. Um homem de guerra, quase 3 metros de altura. E olha só, e ela pega lá de novo, ele chega e fala assim: vem cá, que hora que você chegou? E ela falou: agora há pouco, eu cheguei agora há pouco. Da onde você veio? Da igreja. Aí, olha só agora a atitude, ó. Eu nem vi, eu estava, acho que com tanto sono que eu dormi foi no chão. Eu estava no chão, agora me levantei do chão. Você acredita? Ela fez, pois é. Sem saber responder, ele levanta. Então, tudo bem. Você chegou da igreja, eu vou dormir. Sim, atordoado com aquilo que aconteceu, dormiu. E no outro dia, passou-se o dia, ele foi para o trabalho. Quando ele volta do trabalho, ela está se arrumando para ir para onde? Ela sentiu um desejo de ir para a igreja. E quando ela está se arrumando para ir para a igreja, olha só o que acontece, ele chega do trabalho e fala assim, e as perguntas são bem diretas: para onde você está? Porque você está se arrumando, para onde você vai? Ela falou assim: eu vou para a igreja. Aí ele olha para ela e fala assim: eu também vou. Calma, segura o glória aí, daqui a pouco você glorifica, porque tem coisa forte ainda. Eu também vou. E aí ela fala assim: você vai? Ela, vou. Sabe por que eu vou? Porque eu não sei. Hoje eu acordei com uma alegria, mas também com a vontade de chorar. O meu peito começou a apertar, uma alegria começou a tomar meu coração. Eu não sei explicar, eu estava sem explicar. E eu vi lá no meu trabalho, tem um irmão lá da fé, uma pessoa que vai para a igreja. Eu cheguei perto dele e perguntei a ele, falei assim: vem cá, eu estou com alegria, eu estou, sabe, e também com a vontade de chorar. Eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Só uma pessoa que recebeu um milagre, convertido, sabe qual é essa alegria que nós estamos falando aqui agora, sim ou não? Quem não tem ideia, quem não foi tocado pelo Espírito Santo, não sabe qual é essa alegria, essa vontade de chorar, isso que você tem no peito. Quem nunca foi nascido de Deus, não sabe, porque ainda é cego. E tem uns que faz questão de permanecer cego. Mas eu estou falando, pessoal, olha aqui, pastor. Esse homem começa a sentir isso e ele vai até um irmão, da igreja, no trabalho dele, e fala isso. Eu não sei para o que eu faço. O irmão falou assim: eu já sei o que é, porque era uma pessoa que já enxergava. Eu já sei o que é. Fala o seguinte: vai para a igreja, o mais rápido possível. Você vai ouvir a palavra, você vai entender o que está acontecendo dentro do teu coração. E quando ele chega, a esposa está arrumando para ir para onde? Para a igreja. Irmão, e ele fala: eu vou. Ele foi para a igreja com ela. E meu irmão, e naquele dia, a mensagem penetrou no coração dele. A palavra entrou no coração dele.
Porque Deus já estava o quê? Você entende que quem faz isso é o próprio Deus, sim ou não? É o próprio Deus que faz esse milagre e Ele fez, mas tudo através da fé. Às vezes eu estou falando com esposa, com marido, com mãe, que pastor, olha, eu estou orando já tem 6 meses. Meu irmão, você tem que voltar a acreditar que Deus pode fazer um milagre de um dia para o outro. O milagre na vida desse homem, esse homem pegou firme mais do que a esposa. O milagre na vida desse homem foi de domingo para segunda. Só que às vezes nós olhamos tanto para a aldeia, para as coisas do mundo, para aquilo que Deus não quer que você olhe, que você deixe de acreditar nesse milagre imediato, desse Deus de já. Ele opera no coração daquele filho que, meu irmão, diz que nunca vai pisar no pé na igreja, que nunca vai se converter, que nunca vai acontecer. Pastor, eu preciso de um socorro, pastor. Eu estou endividado até... Passou da linha do pescoço. Nem pescoço eu tenho mais. Você acredita no milagre, no poder de Deus? Ou você acha que o milagre foi o suor do pastor? Não, foi a fé liberada. Glória a Deus, vamos para a oração. Eu quero, antes da oração, falar algo para você. Pastor, sinto-me perseguido. Existem pessoas que têm uma mania de perseguição. Tudo estão perseguindo ela, está perseguindo ele. Mas quando se trata de uma pessoa de Deus, quando se trata de uma pessoa que serve a Deus, meu irmão, pode ter certeza, isso é inevitável. Você vai ser perseguido, humilhado e caluniado. Ai, pastor, que notícia boa é essa que o senhor está me dando? Não, é uma notícia boa. Pastor, por quê? Porque toda pessoa que é de Deus, que é caluniada, que é perseguida, que é, meu irmão, injuriada, humilhada, as pessoas estão empurrando ela para uma grande bênção. Foi assim que aconteceu com José. É assim que vai acontecer com a sua vida também, em nome de Jesus. Você, pastor, nesses dias eu estou sendo muito, mas muito humilhado, muito perseguido, e eu não fiz nada para merecer. Então, essas aí são as aflições que o Senhor Jesus falou que você teria, que eu vou ter, ou já tive. É desse jeito. Mas fique em paz. Essas pessoas, meu irmão, estão sendo trampolim para você alcançar aquilo que o nosso Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Poder de Deus, eu faço a oração da fé agora. Eu consagro esse copo com água e eu oro, meu Deus, que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai ser livre de todo e qualquer mal, da angústia, da dor, do sofrimento, da inflamação, de toda e qualquer doença. Em o nome de Jesus, eu declaro essa pessoa livre, porque eu sei que o Senhor é o Deus que cura, que está, meu Deus, na frente, operando o Senhor, quem impedirá? Eu declaro a bênção de Deus, quem crê, diga amém. Vamos beber da água. Glória a Deus. Amém? Eu te espero aqui na quarta-feira, orando pela sua família. Coloca aí o painel, traz a fotografia da sua casa, da sua família, a sua família no altar de Deus. É isso que nós estamos aqui crendo, clamando, buscando a glória de Deus em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, fique com Deus. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações, lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar. Por isso que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa. Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar deste propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé:
A minha família no altar de Deus.